Daniel capítulo 6. Apenas 4 versículos da palavra de Deus, do verso 1 até o 4. Daniel 6, verso 1 até o 4. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. E pareceu bem a Dario. Dario era o rei nesse momento de um governo, de um império muito grande chamado Império Babilônico. Ele foi um dos grandes impérios da terra. Nessa dispensação aqui, o rei era Dario. Constituiu-se o reino a 120 presidentes. É como se ele distribuísse em governadores o seu reino. Ele escolheu 120 presidentes que estivessem sobre todo o seu reino, sobre a dimensão do reino babilônico. Sobre eles, sobre os 120, ele escolheu 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Perceba a posição de Daniel, querido. De todos que haviam no reino, escolheu 120. Eram nobres, conhecedores, tinham sabedoria, enfim, bons administradores. Dos 120, escolheu 3. E dos 3, você vai perceber que escolheu Daniel. Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu, se destacou desses príncipes e de todos os presidentes. E a Bíblia diz por que esse homem se destacava tanto. Porque nele havia um espírito excelente. Diga, espírito excelente. E o rei, querido, já pensava, o rei Dario, pensava em constituí-lo, agora ele, sobre todo o reino. Os outros príncipes e presidentes, então, procuravam ocasião contra Daniel a respeito do reino. Olha como o homem é, querido, já queria tramar contra, porque Daniel se destacava. Mas a Bíblia diz que eles não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Não se achava culpa, não se achava dano, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Coisa tremenda. Daniel era fiel, não se achava vício, nem se achava culpa. Podemos repetir isso? Daniel era fiel, não se achava vício, não se achava culpa, porque tinha um espírito excelente. Eu quero meditar com você nessa palavra, querido. Vamos abrir o nosso coração nesse momento. Pai eterno, de misericórdia e de amor, não há um Deus como o Senhor. O Senhor excede todas as coisas. O Senhor é um Deus extraordinariamente maravilhoso. Pai, incomparável em todas as coisas. E um Deus que conhece bem os seus filhos. O Senhor sonda o oculto, o escondido. O Senhor sabe quem nós somos, Rei da Glória. Por isso, fale conosco nessa noite. Fale com a sua igreja. Fale com os seus filhinhos. A começar na Mirim, Pai, que todo este ambiente seja tomado pelo Teu Santo Espírito. Vem morar dentro de nós e vem falar conosco. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, e todo que crê, diga amém. Graças a Deus. Amada igreja, um instante da sua atenção, são alguns minutos. Mas eu penso que essa palavra, ela pode se transformar em comida e te deixar forte. Você crê nisso? Aleluia. Às vezes nós procuramos, querido, e eu dizia isso no culto da manhã algumas vezes. Às vezes nós procuramos entender, querido, os propósitos de Deus para poder se colocar à disposição em fazer. Na verdade, isso não convém. Porque muitas coisas na nossa vida nós não vamos entender. Vou dizer novamente, há muitos de nós que procuramos entender para poder fazer. Existem várias coisas que já aconteceram na minha vida que num determinado momento eu não entendia. Adiante eu entendi. Somos pequenos, somos dependentes e sabemos muito pouco diante da grandeza da sabedoria de Deus. A vida de Daniel é um grande exemplo disso, meus irmãos.
Quando nós lemos o livro de Daniel, nós temos vários relatos de um homem que tinha a presença do Espírito de Deus na vida dele, por isso interpretava enigmas, interpretava sonhos, era a própria boca de Deus falando com o seu povo e distante da sua terra, falando com o povo pagão, um povo idólatra, distante de Deus, que era o povo babilônico. Mas para que isso acontecesse, todas essas narrativas que nós lemos dos encontros do Senhor com Daniel, do quanto ele foi usado, do quanto ele foi protegido, nós precisamos, querido, compreender como é que as coisas se aconteceram. Como é que esse homem chegou nesse propósito de Deus para a vida dele? Porque se passaram 4 reinos diferentes. Se você ler o livro de Daniel, você vai encontrar 4 reis diferentes nos reinados do Império Babilônico, onde Daniel foi sempre honrado por todos esses reis. Reis ímpios, reis que não conheciam o Deus de Daniel e que passaram a conhecer o rei de Daniel a partir do momento em que Daniel falou com eles. A Bíblia diz, querido, que Daniel, ele vai para a Babilônia num momento de exílio. O que é isso? Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e ele destrói Jerusalém. O império era muito forte. E por que entrou, pastor? Porque o povo estava distante de Deus. A proteção, eles recusaram. Então o inimigo veio, querido, e entrou e destruiu a família de Daniel, levou cativos os amigos de Daniel. Eu penso que desfez vários projetos da vida de Daniel. Daniel era um nobre, vivia bem. Era um homem temente a Deus, que conhecia a verdade do Deus que ele servia. Mas eu penso, querido, que ali foi algo não programado na vida dele. E nós que tentamos entender tudo para depois fazer, querido, eu quero dizer que Daniel foi levado cativo também. A Bíblia diz, querido, que a invasão trouxe destruição, desfez a família, prendeu os amigos, aconteceu várias coisas na vida desse homem, mas nem por isso ele deixou de servir. A verdade é que ele se posicionou em meio a um momento muito difícil da vida dele. Daniel é levado de Jerusalém, ele é um dos nobres, ele é um dos conhecedores da palavra de Deus, e ele é um homem posicionado, querido, a fazer a diferença onde quer que ele estivesse. Ai, querido, você tem um chamado, viu? Para fazer a diferença independentemente dos dias, dos momentos em que você esteja vivendo. Estes são os que Deus reconhece. Homens e mulheres, queridos, que não precisam compreender, mas eles descansam. Eles se desprendem daquilo que estão à sua volta e eles resolvem se posicionar em Deus. Quando eu não sei o que fazer, eu preciso saber pelo menos para onde ir. Vou dizer novamente, quando eu não sei o que fazer, eu preciso saber para onde ir. Ai, querido, e não é solução humana, não é contando para um, contando para outro, não é abrindo o coração, quanto muitos dizem, tentando chamar atenção pela fraqueza, porque a fraqueza nós contamos para Ele. Eu vou dizer de novo para você, Filadélfia, a fraqueza nós contamos para Ele. As nossas fraquezas nós devemos contar para o Senhor, até porque os homens não poderão te ajudar. Amém? Por isso, querido, diga para o teu irmão, as nossas fraquezas nós devemos contar ao Senhor. A Ele, querido, vem toda a força, vem toda a sabedoria. Daniel sabia de tudo isso. Interessante, querido, que quando o Senhor olha para Daniel, ele diz assim: esse homem tem um espírito excelente. Que coisa tremenda, que elogio maravilhoso, que qualidade é essa? Se não vê, querido, a Bíblia dizendo que ele tinha defeitos, embora certamente ele tivesse, ele era homem como eu e como você. A Bíblia não destaca pecados de Daniel, porque certamente ele também pecou, era homem como eu e como você. Mas a Bíblia, querido, destaca tantas qualidades desse homem, que o Senhor chega a dizer, ele tem um espírito excelente, coisa poderosa. Eu sei que o Senhor chamou alguns de amigo, eu sei que o Senhor chamou outros segundo o coração dele. Esse homem tem o meu coração, esse homem é meu amigo. Mas para Daniel ele diz, esse homem tem um espírito excelente, coisa boa, isso me chamou a atenção.
E eu fui olhar, querido, biblicamente, em alguns trechos, tinha várias coisas para falar com você. Mas eu escolhi 5 coisas que tornou esse homem um homem com espírito excelente diante de Deus. Porque para adquirir isso, querido, é uma caminhada, viu? O que eu tenho percebido é que Deus tem acrescentado conforme nós caminhamos. Não é verdade, querido? Eu penso que você está melhor hoje. Amém, querido? Diga para o teu irmão, você está melhor hoje, viu, querido? Eu falo, aleluia, aleluia. Você está muito melhor hoje. Deus está fazendo um processo de transformação na tua vida. Mas Daniel, querido, tinha um espírito excelente, e é sobre isso que eu quero falar com você. Daniel 1, verso 8. Nós não vamos sair do livro de Daniel, não. Capítulo 1, no verso 8. Daniel está chegando, querido, na Babilônia. Ele foi trazido. Ele é um dos nobres que existiam em Jerusalém. Havia uma ordem de Nabucodonosor de trazer nobres que pudessem influenciar os exilados, aqueles que foram trazidos de Jerusalém para a Babilônia, que pudessem ser líderes deles, mas para isso precisariam também se curvar ao costume da Babilônia. Seria mesmo que acalmar o povo que foi trazido da terra. Mas Daniel, a Bíblia diz que ele resolveu se posicionar, mesmo numa terra estranha. Daniel 1:8 diz assim: e Daniel assentou no seu coração, ele tinha isso como decisão dentro do seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Que coisa tremenda. Querido, ele foi tirado da sua casa, ele foi tirado da sua parentela, ele viu seus amigos sendo presos, ele foi tirado da presença do seu Deus. Embora Deus estivesse com ele, aqui a dispensação é outra, porque havia o templo e lá era o local onde Deus se apresentava, eles criam assim. Ele foi tirado da sua cultura, ele foi tirado do seu ambiente, ele foi, querido, tirado dos planos que ele tinha, mas ele não foi tirado, querido, do caráter que ele tinha, e eu chamei isso daqui de um caráter consagrado. Diga, caráter consagrado. O que é isso? É aquele que decide no seu coração honrar a Deus onde quer que esteja. Daniel, ele foi um homem assim. Ele chegou na Babilônia, querido, e eu penso que ele viu toda aquela comida. Eles tinham o costume de consagrar ídolos. Eram quase que oferendas. E Daniel decidiu não se contaminar. Ele servia a Deus, e embora tivesse acontecendo na volta dele muita coisa que talvez ele não entendesse. Por que eu vim trazido preso para cá? Por que eu fui tirado da minha terra? Por que minha família foi destruída? Por que os meus amigos foram presos? Por que os sonhos desabaram, pastor? Tem muita coisa na nossa vida que nós não teremos respostas. Viu, querido? Mas em todas elas, Deus espera uma posição da nossa parte. Eu vou continuar honrando. Eu vou continuar honrando, eu vou continuar não me contaminando. Foi o que Daniel decidiu, querido. Um homem que tinha um coração dedicado a um propósito, não se contaminar. Amém, queridos? Você sabe que tem muitas pessoas hoje que faz jejum de Daniel, né? Não se contaminar com isso, não se contaminar com aquilo. E a verdade, querido, que muitas vezes nós fazemos até o jejum. Adiante você vai ver que ele fazia jejum de dias, jejum de certos tipos de alimento. Tudo isso é bíblico. O fazer o jejum parcial, só líquido, não comer coisa sólida. O de dias, o de certos alimentos, que essa ocasião. Mas, querido, o que Deus vai olhar de verdade é o propósito. Porque se o propósito estiver escondidinho aí dentro, jejuar para emagrecer, Deus não vai receber. É, querido, porque a igreja está tão moderna que ela fala assim: eu já vou fazer 2 coisas em um, vou me consagrar a Deus e já vou perder uns quilos. A verdade é que com o Senhor, querido, o que Ele quer de nós é um coração consagrado. Ai, querido, você quer realmente agradar o Senhor, consagra o coração.
Aí diga para o teu irmão, quer agradar o Senhor, consagra o coração. Em nome de Jesus, consagra o coração. Aleluia. Daniel ia manter a nobreza, querido, agora diante de Deus. Embora ele não tivesse uma posição humana, talvez de ser um nobre lá em Jerusalém, ele vai manter a nobreza diante do rei. Aliás, querido, você é um nobre, viu, príncipe e princesa do Senhor. Diga para o teu irmão, você é um nobre aqui na terra, viu, querido? Em nome de Jesus, mantenha a tua posição. A Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, eles se tornaram príncipes, sacerdotes nessa terra. Se mantenha, querido, com a nobreza com que você foi chamado. Eu sou um nobre de Deus. Você é também, querido? Então nós precisamos representar a nobreza aqui. O escolher não se contaminar, querido, como o próprio texto diz, é uma escolha. É algo que nós podemos dizer sim ou podemos dizer não. Mas Daniel tinha um espírito excelente. Aí grava isso, querido. Tinha um espírito. E por que tinha esse espírito? Uma das coisas, uma das qualidades, escolheu não se contaminar. Aleluia. Daniel 2. Fala, Espírito Santo. Aleluia. Primeira qualidade, diga caráter consagrado. Segunda qualidade, diga reconhecia a dependência. Daniel 2, 20 a 23 diz assim, olha como esse homem sabia de onde vinha sabedoria, de onde vinha força, de onde vinha conhecimento. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Porque dele é a sabedoria e dele é a força. Ele muda os tempos, ele muda as horas, ele remove os reis, ele estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, ele dá ciência, conhecimento aos inteligentes. Ele revela o profundo, igreja. Ele conhece aquilo que está escondido. Conhece o que está em trevas, porque com o Senhor mora a luz. Ó Deus de meus pais, ele diz, eu te louvo, celebro, porque foi o Senhor que me deu sabedoria e força. Diga, sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei, aquilo que incomodava o rei. O Espírito Santo, que ele tem o poder de visitar os homens e contar aqueles que são de Deus. Eu vou dizer de novo, querido, o Espírito Santo tem o poder de visitar nossas famílias, a igreja, o local onde nós trabalhamos, a cidade, a nação, e colocar um projeto no coração daqueles que são de Deus. Você crê nisso, querido? Amado, olhe para cá, querido, em nome de Jesus, não se dispersa não. Às vezes você olha do lado, você fica olhando para cima. Olha para cá, abençoado. Deus tem um projeto para a nossa vida. Quando nós entendemos que a nossa dependência, que a nossa força, que a nossa sabedoria, que tudo que nós somos vem dele, são esses que Deus honra. Porque Ele sabe, querido, que quando o projeto, o sonho maior acontecer, é o Senhor que você vai louvar. É o Senhor que você vai bendizer. Querido, nós somos dependentes dEle, viu? Em nome de Jesus, dependente de conhecimento, dependente de sabedoria, dependentes em força, dependentes em fôlego, dependente de tudo. Para acordar, você é dependente, querido. Para esse projeto, você é dependente. Diga para o teu irmão, você é dependente do Senhor, meu irmão. Em nome de Jesus. Daniel tinha um espírito excelente, porque tudo que ele fazia, ele era dependente do Senhor. Um caráter consagrado. Saber de onde vêm todas as coisas faz toda a diferença. Ai, pastor, quando eu estiver com fome, ai, busca nele. Quando eu estiver com medo, ele é a minha paz. Quando eu estiver inseguro, ele é a minha segurança. Quando eu não estiver dormindo, ai, nele eu descanso e durmo. Só ele me faz repousar em segurança. Salmos 4:8. Ai, eu não estou entendendo certas coisas. Ele é a resposta.
Eu não sei, ele sabe. Quer saber? Até a sabedoria pediu conselho para ele. Até a sabedoria, diz a palavra de Deus, foi lá pedir um conselho. Esse Deus é tremendo. Eu amo isso, querido. Esse Deus é tremendo. Diga para o teu irmão, se não souber, peça para ele que ele te responde. Em nome de Jesus. Se não souber o que fazer, se não tiver respostas, querido, se a tua vida estiver vivendo um turbilhão, não é para os homens que você deve pedir conselho. Ai, pastor, mas pedir para o conselheiro lá, a Bíblia diz que tem êxito aquele que procura os conselheiros. É verdade, querido, um homem e uma mulher cheia de Deus faz diferença. Mas quando vem de Deus, temos o livre acesso. Ai, dá glória a Deus. Temos o livre acesso para revelar de onde vem a nossa dependência. Daniel tinha caráter consagrado, Daniel reconhecia sua dependência e Daniel era íntegro. Quer ver um exemplo? Daniel 5,17. Querido, se a nossa política visse Daniel agindo, a integridade do homem não era fácil não, querido, era coisa poderosa. Ele vai receber aqui, querido, quase que um suborno. O rei vai querer subornar ele. A Bíblia diz que aqui ele já está no reinado de Belsazar. Belsazar era um rei, querido, que distante de Deus. Ele dava festas nos seus palácios. E a Bíblia diz, querido, que eram festas de orgia, de prostituição. Era um devasso. Certa feita ele estava fazendo uma grande das festas dele lá. E ele estava lá meio bêbado já, né, com a sua bebedice. E a Bíblia diz que pareceu uma mão escrevendo umas palavras na parede. E ele ficou perturbado com aquilo. Falou, mas o que é essa mão escrevendo isso? Escreveu umas palavras lá em hebraico. Ele ficou meio assim, eu não consigo decifrar essa coisa. E aí, querido, ele chamou os encantadores do reino dele. Mas não tinha o Daniel? Querido, mas era um país pagão. Era uma nação pagã. Cria em feitiçaria, cria em orgia, cria em tantas coisas, sacrifício. Mandou chamar os feiticeiros, ninguém resolvia. Alguém lá se levantou e disse assim, não, mas conheço um homem aí que é de verdade, viu? Tem um homem aí que tem um espírito, é correto, é verdadeiro, e se ele falar, a coisa acontece, hein? Ai, querido, estou lembrando de você, viu? Aleluia, diga para o teu irmão, estou lembrando de você. Estou lembrando de você, um homem correto, um homem de verdade. Amém, querido? A Bíblia diz que mandaram chamar Daniel. E Daniel veio. A revelação para o rei, querido, não foi, eu penso que o rei gostaria de ouvir. Quando Daniel revelou, disse assim, olha, eu sou realmente do Senhor e eu vim aqui para dizer o que está escrito. Você foi pesado na balança, achado em falta, e o Senhor vai tomar a tua vida. Que palavra, hein? Você foi pesado na balança, a coisa é grave, e o Senhor resolveu, vai tirar a tua vida. Querido, não passou daquela noite, o rei foi levado. Mas antes disso, o rei chegou e disse para Daniel, quando Daniel estava chegando, Daniel 5,17, a Bíblia diz que ofereceu presentes para ele. Olha o que ele responde. Respondeu Daniel e disse na presença do rei, as tuas dádivas fiquem com você. Os teus presentes pode dar para outro, todavia, lerei, vou falar ao rei aquilo que está escrito lá na parede e lhe farei saber a interpretação também. O homem posicionado, o homem íntegro. O rei estava naquela coisa, né? Vou dar uns presentinhos, vai que a coisa é ruim, ele fala uma coisa boa. Vou dar presente, vou dar ouro, vou vestir ele com vestes reais. Daniel era íntegro. Diga para o teu irmão, Daniel era íntegro. Íntegro, viu, querido? Amados do Senhor, essa coisa não tem até nos dias de hoje? Vou te fazer uma coisinha, vou te dar uma coisa aqui por fora. Querido, se há um dos motivos da nossa nação estar vivendo o que está vivendo, é esse espírito aqui de corrupção. De comprar as pessoas com presentes. Não se venda por nada, viu, meu irmão? Mantém tua integridade.
diante da família, diante dos amigos, diante da igreja, diante principalmente do Senhor. Eu vi uma frase essa semana, gostei, querido. Aquilo que você não pode contar, porque senão você vai se envergonhar, não faça. Tudo aquilo que nós não podemos contar, porque nós vamos nos envergonhar, não faça. Tem coisa que os homens escondem, né? Mas por que você não fala? Vai, porque dá vergonha. Então não faça. Tudo na tua vida, querido, vou dizer de olhos abertos, igreja querida. Isso não é porque é religioso, porque pertence à igreja Filadélfia. Querido, isso é integridade diante de Deus. Se não pode contar para a esposa, não faça. Se não pode falar para os filhos, não faça. Se não pode contar para o irmão, não faça. Se envergonha. Você foi trazido para trazer honra. Vou dizer de novo, príncipe do Senhor. Você foi colocado nessa terra para trazer honra. Você é diferente, querido, em nome de Jesus. Sabe por que Daniel não aceitou? Porque ele sabia que esse rei aqui, querido Belsassar, ele usava os utensílios que foram roubados do templo de Jerusalém. Quando Nabucodonosor invadiu, ele usava nas orgias. Adiante você pode ler depois o Daniel falando. Ele usava nas orgias, ele bebia vinho com as prostitutas. Daniel disse: eu não quero nada que é teu. Ele não só não se contaminou com a comida, mas também com os presentes. Não quero o que é teu, dá aos outros. Fiquem contigo os teus presentes, porque a interpretação eu vou ler e ela é pesada. Você foi posto na balança, achado em falta, e o Senhor pediu a tua vida. Aí, querido, não tem negócio com o mundo, viu? Diga para o teu irmão, não tem negócio com o mundo, viu, querido? Aleluia. Aí eu estou amando, querido, eu estou vendo esse Daniel aqui, eu estou falando, ele tem um espírito excelente. E é possível ter esse mesmo espírito, porque nada do que está sendo dito aqui é impossível para nós. É possível ser íntegro, querido. Ai, diz amém, amado. É possível se consagrar, é possível ser diferente. É possível não aceitar a corrupção desse mundo. É possível viver uma vida decente. É possível poder dizer o que faz. É possível, igreja. E é possível ser um homem de oração, porque ele era. Daniel 6:10. 6:10. Coisa preciosa. Um homem de espírito excelente. Aquilo que excede. Aleluia. Aquilo que é extraordinário. Caráter consagrado, reconhecia a dependência, era íntegro e tinha vida de oração. Diga, vida de oração. Quando nós lemos, querido, o texto hoje da palavra de Deus, estava aqui, no mesmo capítulo 6, você vai ver, querido, que eles armaram os 120 príncipes, a verdade, governadores, mais aqueles 2 príncipes. Eles não se conformavam de Daniel ser tão querido pelo rei. Eles não se conformavam de Daniel ir vencendo em tudo que fazia, conquistando em tudo que fazia. Aliás, o mundo não te suporta, viu, querido? Mas você vai continuar conquistando, você vai continuar vencendo, você vai continuar sendo cabeça, querido, porque você não é cauda. Assim diz o Senhor. A Bíblia diz que eles armaram lá um decreto, sem o rei saber, que era uma armadilha para o Daniel. Todo aquele que se curvar e se ajoelhar a qualquer divindade, a qualquer outra autoridade, a não ser o rei. E o rei gostou disso, né, querido? Porque o homem gosta de afago. Qualquer um que se não ajoelhar diante de você, rei Dario, será lançado na cova com os leões. Por que eles diziam isso? Porque eles sabiam, Daniel se ajoelha todos os dias diante de Deus. Ele tinha um espírito excelente. O decreto foi lançado, a armadilha foi colocada. Eu penso que se fosse muitos de nós, ia dar um jeitinho, né? Ia dizer, agora eu oro de pé. O decreto é não se ajoelhar. Porque Daniel fazia isso 3 vezes ao dia.
Eu vou orar de pé. Que mal tem? Nenhum. Mas se é para dar um jeitinho, querido, melhor ficar de joelho. Eu não vou fazer acordo com o mundo. Eu não vou mudar minha vida, porque o diabo disse que não é de joelho, agora é de pé. Daniel sabia disso. Daniel 6,10, você encontrou? Daniel, pois, quando soube da escritura, não é que ele não sabia não, querido, ele soube que ela estava assinada, ele entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto uma janela aberta da banda de Jerusalém. Era como o povo judeu fazia, eles sonhavam com o templo, eles lembravam da cidade, eles amavam o lugar que eles viviam. Então a janela estava sempre aberta para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. A perseguição não mudou ele. Eu vou dizer de novo, querido. A perseguição, o problema, a situação difícil, aquilo que aconteceu, nada mudou a posição dele. Ele não deu um jeitinho também, não. Vou fechar a janela, né? Para ninguém ver. Não, a janela continuou escancarada. O homem de espírito excelente. Ai, vou orar de pé. Não, vou orar como eu orava antes, de joelho. E se não bastasse não vai ser uma vez só não, é 3 vezes. Não tem acordo com quem tem espírito excelente. É por isso que o diabo não suporta, viu, querido, você. Com você não tem acordo. Diga para o teu irmão, o diabo te odeia, com você não tem acordo. Viu, pastor Carlos? Ele odeia você. O diabo te odeia, querido. Ele odeia filhos de Deus que não têm acordo com ele. Que não entregam, que não desistem. Não, eu pisei aqui, eu falei sim, é sim até o fim, é até a morte. Eu falei que eu vou te servir de verdade. Mas e aquilo ali? Aquilo ali aconteceu, ok? Deus é soberano. Vou continuar orando, vou continuar buscando, vou continuar servindo, vou continuar bem com Deus, porque Ele é Senhor. Vou continuar dependendo dEle. Querido, o adversário é cheio de acordo. E o dia que fizer um, faz vários. Vou dizer de novo. O diabo é cheio de querer fazer acordos. E o dia que fizer um, faz vários. Não sou sócio dele. Aliás, querido, eu e ele não entramos nem no mesmo lugar. Como é que vai assinar esse acordo? Você é do Senhor, amado. Está havendo uma perseguição, está falando se dobrar o joelho, a coisa vai ser pesada para você, Daniel. Eu não troco nada pela presença. Vou continuar orando, vou continuar buscando. Mas você vai parar na cova. Ele é Deus para me livrar na cova. Aí, pastor, e ele foi, hein? Mas Deus não livrou. E aí fica o crente perguntando, mas por que está lá? Não fez tudo certo, não orou, não buscou. Eu não entendo por que ele não está lá. Ai, lá vem você, querendo entender. Ao invés de entender, confia. Diga para o teu irmão, ao invés de entender, confia. Ai, querido, dá uma bronca santa nesse irmão. Ao invés de entender, confia, viu, criatura? Em nome de Jesus. Aí, pastor, por quê? Porque você já é maduro, que você já é crente velho. Você já aguenta. Antes era só leite no começo, mas hoje, querido, nós sabemos, querido, que em algumas situações eu preciso confiar. Pastor, você tem a resposta? Não tenho, querido. Ai, mas me fala por quê? Não consigo falar para você, eu sou pequeno, limitado. Foi para a cova? Foi. O Dario ficou incomodado, porque ele não queria assinar aquele decreto. Quando ele viu que o decreto era uma armadilha para o Daniel, ele ficou a noite inteira orando e intercedendo. Amanheceu, ele correu lá na cova.
Aí ele só deu um grito lá: Daniel, o Deus que você serve, por acaso, foi capaz de impedir que o leão te comesse? Ô rei, você vive para sempre, gritou Daniel. E o meu Senhor, que é Senhor de todas as coisas, me livrou da boca dos leões. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Aleluia. O descrente vai dizer: mas também eles não estavam com fome, viu, pastor? Não tem crente ladrão de alegria? Mas eu já descobri, naquela noite lá eles não estavam com fome, já tinham comido, estava lá olhando para o Daniel, falando: amanhã eu te como. E nada, querido. A Bíblia diz que o Daniel foi tirado de lá. E aí o rei deu ordem para jogar lá aqueles que haviam tramado. A Bíblia diz que os homens nem chegavam no fundo, o leão já buscava. Fome eles tinham, querido, mas estavam com a boca fechada. O estômago fazia até... O leão estava com uma fome só. Mas Deus deu ordem: vocês ficam quietos aí, não coma porque é meu filho. Por acaso ele pôde te livrar lá dentro, na cova, no vale, no monte. Caiu 1000 do meu lado, 10.000 da minha direita, não fui atingido. Andei pelo vale da sombra da morte e nada me deteve. Continuei salvo, protegido. O Espírito de Deus tem nos ensinado que a diferença não é onde nós vamos passar, mas com quem nós vamos passar. Eu sinto no meu espírito, tem pessoas aqui que estão passando por vales. Não é problema fácil, é problema difícil. Mas não é o maior problema também, viu, querido? A ponto de dizer: não entendo, vou largar tudo, vou abandonar tudo. Você sabe que a escolha é pessoal, né? Só que Deus nos deu uma responsabilidade de chegar aqui, querido, e não dizer da minha vida. Porque se eu for contar aqui de altar minha vida, vai ter uns problemas lá e você vai falar: ele está desanimado. Mas não estou mesmo. Estou crendo. Decidi passar com ele. E com ele, estou seguro. Aquela palavra de umas quintas aí passadas ainda queima aqui dentro. Se eu estiver do lado de fora, eu vou dizer: estou perdido. Mas se eu estiver do lado de dentro, estou protegido. Eu escolhi, querido, lá de dentro. O inimigo olhou lá de fora e falou: está cercado. Os que estão do lado de dentro estão dizendo: estou protegido. Quem aqui pode dizer: eu estou protegido? Estou protegido, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor é minha segurança, o Senhor é meu bálsamo. Ministramos de manhã aqui, queridos, recebi uma mensagem linda de uma pessoa dizendo: minha mãe ouviu de manhã, ela está extasiada, ela está aqui, que não... Essa mesma palavra. Essa palavra, querido, ela não tem dimensão. E se encontrar um coração, então, decidido, falar: isso aqui para mim é vida. Querido, essa coisa transforma. Essa palavra cura. Um espírito excelente. Vou buscar. O inimigo diz: muda. Querido, se ele conseguir fechar a tua janela, não demora muito, ele te coloca de pé. E não é de pé assim animado, não. É de pé para não orar de joelhos mais. Se o inimigo conseguir fazer um acordo de mudar o que você faz diante de Deus, calar você, deixar você desanimado, querido, ele acaba com o ministério, acaba com vida conjugal, vai acabando. Por quê? Porque você deu. Para ele eu não vou ceder. Aí você pode dizer isso com o teu coração: para o meu adversário eu não vou ceder, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: para o meu adversário você não deve ceder, em nome de Jesus. Não entrega nada que é teu, viu, Rodrigo? Não entrega nada que é teu. Igreja bendita, não entrega nada que te pertence. Pastor, mas está uma perseguição, está uma coisa que eu não entendo. Querido, creia.
Vai lá de joelho lá, escancara a janela, se quiser fechar, fecha. Mas não abandona. E vou terminar, Daniel 10. Diga: caráter consagrado, dependência do Senhor, integridade, vida de oração. E Daniel 10 era amado por Deus. Ai, querido, nisso vocês estão, estão assim, Você também é amado. Diga para o teu irmão: você também é amado. Aleluia. Daniel 10 diz assim: e eis que uma mão me tocou. Uma mão, diz Daniel, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, sobre as palmas das minhas mãos. Daniel estava tendo uma revelação, uma visitação de um anjo do Senhor, para contar uma revelação que iria abalar tempos e épocas. E essa revelação ainda é para os nossos dias. Revelação de impérios que vão se cair, que vão se desfazer, de um reinado de Deus que vem, que todo joelho vai se dobrar, viu, querido? A revelação é tão forte que a Bíblia diz que ele sente no físico e ele entra em êxtase. Ele não tem força para ficar de pé, ele fica de joelho, ele começa a ficar trêmulo. E aí o anjo vem e toca ele, meio que levanta ele. E olha o que o anjo vai dizer para ele. E me disse, Daniel vai dizer: Daniel, você é um homem muito desejado. Ai, querido, isso aqui é lindo, né? Ouvir o céu dizer isso para você é tudo. Daniel, você é um homem muito desejado, você é muito amado. Esteja atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado, disse o anjo. Eu fui enviado para falar com você. E falando ele comigo esta palavra, eu já estava tremendo. Até aqui. O que o Senhor mandou dizer para ele? Você é muito desejado. Olha, querido, eu fui autorizado pelo céu para dizer para você que o Senhor está dizendo que você é muito desejado. Amém, querido? Eu vou dizer de novo, não é palavra minha não, querido. O céu mandou te dizer que você é muito desejado. Diga para o teu irmão: olha, o céu mandou dizer, o Senhor mandou dizer, você é muito desejado, você é muito amado. E o que mais que o anjo disse para ele? Eu vim por causa das tuas palavras. Ele sempre vem. Quem aqui sabe que isso é verdade? Que ele sempre vem, que ele nunca abandona, que tudo que ele faz é perfeito. Que momento que ele abandona? Ele não abandona jamais. Somos nós que abandonamos ele. Somos nós que deixamos de ter um espírito excelente. Somos nós que deixamos a integridade de lado. Somos nós que fazemos acordo. Somos nós que fazemos parcerias erradas. Somos nós que assumimos coisas que nós não podemos pagar. Somos nós que não entendemos pela pequenez do nosso conhecimento, da nossa sabedoria. Culpa disso tudo não é de Deus, querido. Ele sempre vem. Com misericórdia Ele nos ama. Com amor Ele nos atrai. Ele não mudou. Amém, meus queridos? Mas se nós trouxermos para dentro de nós algo profano, algum vício, alguma coisa escondida, Ele não virá. Daniel disse, ele conhece o oculto, ele conhece o escondido. Ele desfaz as trevas, porque com ele mora a luz. Amados filhinhos do Senhor, não estou falando de homens e mulheres perfeitos, não é disso que eu estou falando. Estou falando de homens e mulheres posicionados, íntegros,
diante de tudo, querido, insistem em dizer: Deus proverá, Deus salvará, Deus curará, Deus abrirá as portas. E se não acontecer daquilo que eu falei, ou daquilo que eu profetizei, Ele é Deus? Em nenhum momento Ele mentiu. Quando Daniel recebeu a revelação, o físico se desfez. Ele desfaleceu, porque visitações poderosas de Deus nós sentimos no físico. Assim como o endemoniado às vezes sente a dor no corpo, o que é de Deus sente o bálsamo do Senhor, a paz. O que excede é o contrário, viu, querido? Os que são de Deus são amados. E lá no céu isso já é verdade. Você é muito desejado. Existe alguém que foi preparar lugar. E é para quem? Ai, querido, não sei você, mas para mim é certeza. Já falei para ele: guarda a minha vaga aí. Eu vou para o céu, viu, querido? Não me olha com essa carinha não, eu vou para o céu. Já falei para você algumas vezes, quando você me vê lá dormindo lá, ele foi para o céu. Não tenha dúvida, eu e você iremos para o céu. Amém, querido? Diga para o teu irmão: nós vamos para o céu, querido. Em nome de Jesus, nós vamos para o céu. Isso é o quê? Isso para quem serve a Deus é tudo, é o êxtase, é a essência maior, é o que eu quero viver um dia, porque o que adianta viver dias felizes aqui e ter o inferno, querido, como destino? O céu é onde eu quero ir. Você também? Mas enquanto aqui, vou fazer a coisa bem feita. Lá, você já é muito desejado. Vou terminar dizendo isso. Lá, você já é muito desejado. Enquanto você viver aqui, ai, querido, se é recíproco o sentimento, você tem que viver bem aqui, dizendo: ai, você é muito esperado. O céu vai olhar e vai dizer: você é muito desejado. E você olha para cima e diga: ai, você é muito esperado. E as lutas, adversidades, os problemas, ai, querido, isso é problemão, mas vai lá. Pede para Ele fortalecer. Ele sabe de tudo, viu, querido? Sabe que somos pó, sabe que somos dependentes, sabe que temos lutas, sabe que o inimigo está ao derredor. Mas nem por isso Ele deixou de dizer: a vida que eu tenho é abundante. Vou dar o testemunho do Gabriel. Posso, Gabriel? Esperou quanto tempo? Quantos meses? 7 meses. Ele voltou para a igreja. Os pais ficaram felizes da vida, né? E ele estava num emprego que ele gostava muito, muito. Quando ele voltou para a igreja, assim que ele voltou, o Senhor mandou dizer para ele: vou te colocar no lugar onde você queria voltar. Depois de um tempo, a empresa chamou, falou: olha, vai ter a vaga de volta. E ele ficou esperando. Algumas vezes eu encontrava ele lá fora, eu dizia assim: Gabriel, e aí? Aí disse que vai chamar. E 7 meses para quem quer muito é quase uma eternidade. Sexta-feira ele mandou a mensagem para mim: segunda-feira começo. Já fiz exame, a empresa mandou chamar de volta e exatamente onde Deus disse que eu estaria. Querido, mantenha a paz, mantenha a integridade, mantenha a fidelidade, descansa. Cuida dos lírios, não foi isso que ele disse nas ofertas? Quem é que rega, quem é que planta? Às vezes você olha a orquídea lá, mas não goou nada, não cuidei como deveria, e olha como está florida. Não é assim? Tem planta, acho que lá na tua casa, que às vezes só chama atenção quando dá flor.
Ai, querida, ai, pastor, mas eu cuido. Ai, querida, eu esqueço de guardar. Se eu disser que de você Deus não se esquece? E cuida como? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Aí, querida, era para você estar bem animado, viu? Por quê? Porque Ele cuida todo dia. Todo dia. O trabalho do Espírito Santo, mas querido, trabalho duro. E quantos dias? Todo dia. Não tem folga, nem domingo, feriado. Toda noite. Diga para o teu irmão, o Espírito Santo trabalha na tua vida todos os dias. Diga para o teu irmão, ajuda ele. Dá uma ajudinha, dá uma mãozinha para o Espírito Santo, querido. Daniel tinha um espírito. No final eu termino dizendo: o Senhor enviou um anjo para dizer para ele, na hora que ele estava ali desfalecendo: você é muito desejado. Se você fosse apresentar a Deus hoje, querido, se apresenta adorando, se apresenta se entregando de verdade, dizendo: Deus, olha, quer saber, estou tentando entender isso e aquilo, não quero entender mais nada, quero me curvar.